A altcoin season não vai acontecer porque nós temos milhões de criptomoedas atualmente no mercado cripto e isso está causando uma grande diluição de capital, fazendo com que as criptos não consigam se valorizar em conjunto. Será que isso é mesmo verdade? Isso é o que eu mais tenho ouvido falar nesses últimos meses no mercado cripto. Será que isso é verdade? Não teremos uma altcoin season? Ou será que isso, na verdade, é uma grande falácia e com um pouco de pesquisa você já consegue desmistificar essa situação? Vou falar sobre essa situação nesse vídeo de hoje, vou falar sobre um fator em específico que pode mudar todo o panorama das altcoins nesse ano de 2025. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação da Altcoin Season de 2025. Será que teremos Altcoin Season? Falta apenas um fator se alinhar para que a gente tenha Altcoin Season. Como que essa Altcoin Season deve acontecer? Ou se existem tantas criptomoedas no mercado que nós não teremos uma altcoin season porque o capital está completamente diluído. Será que essa é mesmo a verdade a respeito da situação que está rolando no mercado? Vamos analisar toda essa situação, vamos falar sobre esses foods que estão rolando no mercado atualmente, tá? E você vai sair daqui com um conhecimento muito agregado, tá? Você vai sair com um conhecimento muito além do que você entrou nesse vídeo de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder mais nada a respeito do mercado cripto. Basicamente, pessoal, a principal alegação de quem crava que nós não teremos altcoin season nesse ano de 2025, nesse ciclo que se iniciou em 2024, é a enorme quantidade de criptomoedas no mercado cripto. A gente teve a febre da Pump Fun lançando ali por volta de março de 2024 e basicamente a gente tem muitas criptomoedas no setor de meme coins sendo lançadas através da Pump Fun. A gente tem um custo muito baixo ali para lançamento, basicamente não existe nenhum custo para lançamento, tá? Então a gente tem uma barreira de entrada muito pequena, o que faz com que qualquer pessoa consiga lançar criptomoedas. Isso infla o número de criptomoedas no mercado cripto. Só que será que essas criptos realmente estão angariando o capital geral do mercado e fazendo com que haja uma grande diluição? Quando a gente olha aqui para essa plataforma de pesquisa que é o CoinMarketCap, a gente chega nesse número aqui de 11,1 milhões de criptomoedas no mercado. Só que só de irmos para outra plataforma de pesquisa aqui, que é a CoinGecko, tão grande e tão ali boa quanto o CoinMarketCap, a gente já chega no número de 17.098 criptomoedas. Por que que acontece essa situação? As criptomoedas que são lançadas na PampFun, pessoal, que fazem parte desse número aqui de 11,1 milhões de criptomoedas, elas desaparecem, a maioria delas, um dia depois do lançamento. Então elas se tornam criptomoedas inativas ou sem qualquer tipo de valor. Elas não vão capturar o capital da sua altcoin, tá? Nesse sentido. Se você for analisar uma situação também bem interessante de ser analisada, é que a capitalização total do mercado cripto hoje é na casa de 3,18 trilhões. Se a gente for olhar no CoinGecko, a gente chega em 3,31 trilhões. É uma diferença pequena, mas se a gente for considerar, por exemplo, esses 3,18 trilhões, a gente consegue chegar, tá, na seguinte análise. Se você considerar apenas o top 10 do mercado cripto, tá, apenas o top 10 do mercado cripto, as 10 maiores criptomoedas do mercado, se você fizer a somatória aqui, você chega num número próximo a 2,8 trilhões de capitalização de mercado para as 10 maiores criptomoedas do mercado. Se a gente tirar a proporção em referência que é a capitalização total do mercado cripto, a gente chega na conclusão que entre as 10 maiores criptomoedas do mercado, nós já temos uma concentração de 89% do total de capitalização do mercado, tá? Então entenda, tá, que o capital diluído entre as criptomoedas da PanFan, ele é muito pequeno. Ainda mais quando a gente estende essa análise para casa do top 100 do mercado cripto, a gente chega ali num número de 97% da capitalização total do mercado cripto. Isso significa que abaixo do top 100 do mercado cripto ali, nós temos apenas 3% da capitalização total do mercado cripto brigando ali. A gente tem a liquidez brigando ali de apenas 3% do mercado. Isso significa que se você souber colocar boas altcoins de boas narrativas, estão inseridas ali no top 100 do mercado cripto, quando nós tivermos a altcoin season acontecendo, você vai conseguir colher 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes de multiplicação
em algumas delas. Talvez não seja o 100x, o 200x, o 300x que você vai conseguir em alguma meme coin da Pump Fan, porém ainda assim é uma valorização considerável e será possível capturá-las quando a gente tiver a altcoin season acontecendo. Quando a gente analisa aqui o crescimento do número de criptomoedas no mercado cripto ao longo do tempo, a gente consegue observar que a gente tinha aqui em 2013 7 criptomoedas apenas no mercado, em 14 nós tínhamos 67 criptomoedas. A gente foi vendo crescimentos exponenciais acontecendo aqui, até que em março de 2024 a gente chegou no patamar de 13.217 criptomoedas. Só que a gente chega nesse número de 13 mil criptomoedas e não são todas essas criptomoedas que estão ativas. Como eu falei com vocês, o top 100 maiores criptomoedas do mercado cripto comporta 97% da capitalização total do mercado. Então nós temos uma pequena parcela do mercado ali, uma pequena fatia do bolo de capital do mercado, brigando ali do top 100 para baixo, até as milhões de criptomoedas que a gente viu ali no CoinMarketCap, por exemplo. Então não será esse o fator que vai excluir a possibilidade de haver uma altcoin season no mercado. Como eu falei, se você souber se posicionar bem em boas narrativas ali dentro do top 100 do mercado cripto, você já vai conseguir capturar 3, 4, 5, 10 vezes em relação ao valor atual que as criptomoedas estão hoje, ainda mais depois dessa queda considerável que aconteceu no mercado. Então, essa questão de não haver altcoin season por conta de existirem milhões de criptomoedas no mercado cripto, você já entendeu que isso não será impedimento para que a altcoin season aconteça, porque justamente essas milhões de criptomoedas que estão no mercado cripto atualmente são tokens, a maioria delas, 90%, são tokens lançados na Pump Fan que perdem ali a sua utilidade, existência, no caso eu digo utilidade de estar ativo, tá? Perdem a sua atividade ali depois de um dia de lançamento, porque o dev vendeu, porque deu rug pull, tá? Basicamente elas param ali a sua atividade e elas deixam de ter qualquer possibilidade de afetar a capitalização, de afetar uma altcoin season no mercado. É claro que se você for levar em consideração, por exemplo, você tinha $1.000 e aí você iria comprar Pepcoin, você iria comprar Ethereum, você iria comprar Ethena, você iria comprar Lido, mas você acabou comprando uma meme coin da PumpFun e perdeu esse capital, você sim vai ter deixado de investir em uma criptomoeda grande, uma criptomoeda consolidada ali, uma criptomoeda que já tem uma comunidade formada, para investir em uma meme coin e basicamente apostar que você iria conseguir multiplicar esse capital ali apostando em criptomoedas abaixo de 1 milhão de capitalização de mercado. Mas é a menor parte do mercado que faz isso. Tá? Eu sei que a maior parte do mercado concentra o seu capital em criptomoedas que estão ali por volta do top 100, top 200 do mercado cripto. E essas criptomoedas irão subir quando nós tivermos altcoin season. Um outro fator que eu estou vendo muitas alegações acontecendo no mercado é por conta dos foods. Muita notícia ruim saindo, tá? Muita notícia ruim saindo nesse ciclo. Só que nos ciclos anteriores foram as mesmas coisas acontecendo, pessoal. No ciclo de 2021, por exemplo, a gente teve simplesmente a China banindo o Bitcoin. Quer algo além disso? A gente tem algo além disso. Nós tivemos uma pandemia no ciclo de 2020. E mesmo assim, a gente teve a valorização das criptos, a gente teve o Bitcoin se valorizando, a gente teve o ciclo sendo seguido ali, a gente teve altcoin season acontecendo. Em 2017, nós também tivemos vários foods consideráveis. Nós tivemos o Ethereum sendo hackeado, aqui a blockchain parando. Nós tivemos foods de hard forks do Bitcoin. A comunidade Bitcoin estava muito indecisa sobre qual seria o futuro ali. Então houveram vários hard forks na blockchain do Bitcoin. A gente teve aqui países tentando proibir criptos em 2017 e nós tivemos em 2017 rejeições de ETF de Bitcoin. Mesmo assim, naquele ciclo, a gente teve uma altcoin season acontecendo. E o food mais recente que está rolando no mercado, que causou a principal queda que a gente viu ali muito forte acontecendo com as altcoins, principalmente com o Ethereum se desvalorizando cerca de, em menos de 60 horas, 37% de queda o Ethereum chegou a entregar ali, são o food aqui das tarifas. Basicamente, nós temos muito food relacionado a tarifas dos Estados Unidos. Começou com o Canadá e México, tá? E agora a gente está com uma briga aqui em relação à China. O que acontece é que o mercado ele já está entendendo a possibilidade dessas tarifas serem apenas uma questão de ameaça para que o Trump consiga aquilo que ele quer. Então o mercado ele já está entendendo dessa forma e por isso que a gente não está vendo uma resolução tão negativa quando a gente viu com Canadá e México acontecendo. Mas de fato isso aqui ainda gera uma certa instabilidade, porque mesmo o mercado acreditando que seja só uma jogada política, ainda existe por trás ali, no fundinho, um medo de que isso daqui se concretize e que haja uma grande guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então, justamente esse aqui é um food que está rolando no mercado, tá? Basicamente, a China anunciou tarifas em retaliação às tarifas dos Estados Unidos contra a energia e contra veículos
que vão ser implementados, no caso, na segunda-feira, e o Trump anunciou uma tarifa aqui de 25% contra aço e alumínio. Essa tarifa aqui do Trump, ela visa atingir, na minha visão, principalmente a China, que é uma das maiores exportadoras de aço, tá? Indiretamente ele está fazendo essa jogada aqui. Então isso pode ser retaliado também pela China e por outros países que exportam o aço para os Estados Unidos, porque é uma tarifa bem considerável aqui na casa de 25%. O fato é que isso é um FUD, ou seja, o FUD na tradução é você causar medo, incerteza, insegurança e dúvida nos investidores, tá? São justamente FUDs como os que aconteceram aqui atrás. No gráfico do Bitcoin, você consegue enxergar aqui FUD de Irã contra Israel. Quem está no mercado há um pouco mais de tempo lembra como que era essa dinâmica aqui de Irã contra Israel. Toda vez que o Bitcoin começava a subir, estourava alguma coisa no Oriente Médio, justamente a gente tinha um dump acontecendo. Hoje em dia você nem acompanha mais essas situações. Você nem acompanha mais o que está acontecendo entre Irã e Israel. Lembra do grande crash do mercado cripto no dia 5 de agosto pelo carry trade do ien japonês? Tá? Basicamente o Japão aumentando a taxa de juros naquela ocasião. Ninguém mais liga para essa situação hoje em dia, tá? O Japão aumentou a taxa de juros recentemente novamente e não deu em nada. Basicamente, a gente não viu nenhuma resolução negativa acontecendo no mercado. Lembra do risco de recessão dos Estados Unidos no dia 6 de setembro, onde a gente teve uma forte queda do Bitcoin? Ele tinha chegado a bater na casa de 65 mil, depois caiu para 52 mil, ou seja, mais de 20% de queda naquela ocasião. Ninguém mais fala sobre isso. São FUDs, são notícias de curto prazo ali que afetam o preço, justamente como essa das tarifas que estão acontecendo. Tá? Então, basicamente, a gente tem recentemente esse grande FUD em relação às tarifas acontecendo, e posteriormente, assim que o Bitcoin romper a casa de 108, 109, 110 mil dólares, será completamente esquecido. E será apenas mais um aqui ruído no gráfico do Bitcoin, assim como esses ruídos aqui, que hoje em dia não afetam em nada no price action do Bitcoin. A gente pode observar aqui um ruído da tarifa, tá? Com o Bitcoin tocando uma zona de entrada muito boa aqui, uma zona de compra boa do Bitcoin. A gente consegue enxergar aqui essa faixa de 92 a 89 mil dólares como uma boa zona de compra do Bitcoin e a principal resistência do Bitcoin nessa casa aqui de 106 mil a 109 mil dólares, tá? Basicamente o Bitcoin está em lateralização nesse momento, tá, pessoal? Ele está em lateralização, não está em tendência de baixa, não está em tendência de alta, ele está lateral nesse momento. O ponto é que muitos investidores entram em euforia quando o Bitcoin puxa para essa região aqui de resistência e eles buscam comprar quando ele chega nessa zona aqui, achando que ele vai romper e vai para a lua. Só que ele pode muito bem continuar essa lateralização por algumas semanas. E justamente se você comprar toda vez que ele chegar nessa zona aqui, que é a principal resistência, e vender quando ele chegar no principal suporte, a sua carteira vai derreter. O que você deve fazer é comprar sempre que ele chega na principal zona de suporte e vender no caso você queira fazer trades, sempre que ele chega na principal zona de resistência, tá? Ou se você quer somente comprar para montar a sua posição, compra sempre que ele estiver perto dessa zona de 92 a 89 mil, e quando ele estiver perto ali, 105, 104, 106, 107 mil, você simplesmente fica ali de boa e não gasta o seu capital naquela ocasião, porque ele está perto da principal zona de resistência no gráfico dele. E é muito curioso nessa situação atual do mercado, desde novembro, onde a gente vê muitas alegações ali de queda e tudo mais, muita gente reclamando do mercado a partir de novembro. É curioso analisar qual que está sendo o comportamento entre o investidor grande, as baleias do mercado cripto, e o investidor varejo. Nesse gráfico aqui a gente consegue observar justamente isso. Essa linha rosa significa que os investidores baleias e essa linha roxa aqui, lilás, significa os investidores varejo. Observem que desde novembro, tá? Desde o final de novembro ali, onde a gente começou a ver o mercado caindo, principalmente nas altcoins ali, o BTC também fez ali um topinho na casa de 108 mil dólares nessa ocasião. A gente vê que os investidores grandes, as baleias, não deixaram de comprar. A gente vê esse gráfico subindo, que significa que os investidores baleias estão comprando cada vez mais. Na contraparte, os investidores varejo foram completamente dizimados aqui. Observem a queda que está acontecendo no gráfico. Isso daqui, quando você interpreta bem esse gráfico, coloca do lado do gráfico do BTC, você vai entender que momentos como esse, onde os grandes investidores estão comprando e o varejo está vendendo desesperado, os investidores pequenos, as sardinhas estão vendendo desesperados, isso significa uma grande oportunidade de compra. Tá? Então, se você consegue montar a sua posição em boas altcoins que estão inseridas em boas narrativas dentro daquele top 100 ali do mercado cripto, em momentos como esse do mercado, onde o investidor varejo está com muito medo e o investidor institucional está comprando, a tendência é que você consiga colher um bom lucro no decorrer das próximas semanas, porque você vai se posicionar muito possivelmente no fundo da movimentação de queda. E agora eu vou falar com vocês sobre um fator que vai catapultar essa altcoin season
na minha visão, tá? É um fator que sempre aconteceu, ciclo após ciclo, que sempre deu início a um movimento de alta forte com as altcoins. Basicamente, nós temos no caminho para a altcoin season, a gente tem a fase um com o Bitcoin se valorizando. Tá? Basicamente, o dinheiro surge para o Bitcoin ali e o dinheiro fica ali com o Bitcoin até que nós tenhamos uma migração de capital do BTC para o Ethereum. É justamente na fase 2 do ciclo das altcoins. Posteriormente, a gente teria a mudança para a fase 3 e só depois nós teríamos a mudança para a fase 4, que seria a altcoin season. Quando a gente olha aqui para os inflows no ETF de Ethereum, a gente consegue perceber aqui que, mesmo com esse price action do Ethereum caindo para casa de $2.100, os institucionais, as baleias, elas estão comprando nessa situação atual de queda do Ethereum. Olha o que a BlackRock fez aqui, o seu segundo maior dia de inflow naquela grande queda que aconteceu no Ethereum no final de semana passado. Ela trouxe aqui uma entrada de $276 milhões. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, ela sabe muito bem como gerir um ativo. Então, quando ela está vendo uma queda absurda, muito pânico acontecendo, ela está aproveitando para comprar, porque mediante a essas movimentações sempre surgem as melhores oportunidades. Um ponto interessante aqui é de observar que a BlackRock, em nenhum dos dias aqui, ela está vendendo os seus Ethereums, tá? Ela está só acumulando. Ou ela fecha zerado, ou ela está comprando mais e mais Ethereum. O que acontece aqui é que a BlackRock, ela compra no nome dos clientes dela e tudo mais. Então, na minha visão, como que um ETF que movimenta bilhões, milhões de dólares de volume diariamente consegue fechar zerado? O que acontece aqui, eu já falei isso também no caso do BTC, é que, na minha opinião, quando os investidores ali que investem por meio do ETF da BlackRock ficam vendendo Ethereum ali por meio do ETF, ela, para não fechar no negativo, ela mesma compra com seu próprio capital e fecha zerado aqui. É a única explicação viável, na minha visão, para que a gente tenha aqui um ETF com milhões e bilhões de dólares de volume negociado algumas vezes diariamente, fechando no zero a zero. E faz muito sentido na minha visão. Então, propriamente, a BlackRock pode estar acumulando Ethereum nessa movimentação de queda que está acontecendo com o ativo segundo maior criptomoeda do mercado cripto. E como vocês viram ali anteriormente, a mudança para a altcoin season ela acontece quando o Ethereum começa a performar melhor do que o BTC. E a gente tende a ter um fator aqui em comum nos outros ciclos, nos ciclos anteriores, e vai convergir para que a gente tenha justamente o Ethereum formando fundo na dominância dele, começando a ganhar valor no mercado, começando a ganhar participação do mercado e a dominância do BTC atingindo o pico dela, que é justamente o quantitative easing do Fed. É o afrouxamento quantitativo do Fed, quando ele começa a comprar, a injetar capital na economia. Ele começa a aumentar o seu balanço patrimonial, começa a comprar títulos e tudo mais no mercado ali. Então, justamente, ele passa de um período onde ele está vendendo títulos, e se ele está vendendo, ele está tirando dinheiro de alguém que está no mercado comprando os títulos dele, e ele passa a comprar, ou seja, ele está fornecendo capital ali no mercado. É mais uma forma de incentivo de liquidez monetária, assim como o corte de juros. Só que isso daqui é ainda mais potente do que o corte de juros. Quando a gente analisa aqui, essa linha roxa é a balança patrimonial do Fed. Observem aqui um ponto em comum bem interessante de ser analisado nessa situação aqui. Observem que aqui no gráfico normal a gente tem a dominância do Ethereum, a gente tem a dominância do BTC em rosa aqui, e nessa linha roxa a gente tem justamente o balanço patrimonial do Fed. Observem que a gente marca fundo na dominância do Ethereum aqui no dia 2 de setembro de 2019, justamente no mesmo dia que a gente marca topo na dominância do BTC. E o que houve em comum nesse dia aqui? Foi o Fed iniciando o quantitative easing, iniciando a movimentação de compra de ativos no mercado. Após esse movimento, justamente a gente viu o Ethereum performando muito bem a cada vez mais que o Fed ia injetando capital na economia. E esse fator justamente convergiu para que a gente atingisse ali o topo da dominância do BTC. E o Ethereum começou a ganhar performance ali, começou a ganhar tamanho de mercado nessa ocasião aqui. E se o Ethereum começa a ganhar performance, começa a ganhar tamanho de mercado, ele faz com que todo o seu ecossistema se valorize junto com ele, tá? Principalmente as criptomoedas DeFi ali do ecossistema Ethereum, e justamente ele desencadeia um efeito riqueza ali entre as altcoins, tá? Que não está acontecendo esse efeito riqueza recentemente no BTC, muito por conta do grande inflow ali de institucionais que estão comprando o BTC de papel ali no caso dos ETFs, tá? Mas com o Ethereum subindo aqui, essa dinâmica seria diferente. A gente teria de fato altcoins em si se valorizando de dentro do ecossistema Ethereum. E justamente esse fator tende a acontecer quando a gente tiver o quantitative easing acontecendo. Perceba que a gente está aqui desde 2022 com o Fed reduzindo o seu balanço patrimonial. Então ele está fazendo um apertamento quantitativo, ele está reduzindo a liquidez do mercado.
ele está vendendo no mercado, então ele está retirando, fazendo com que algum investidor que poderia estar comprando mercado variável, de renda variável ali, poderia estar comprando cripto, ele está comprando títulos ali, tá? Essas vendas que o Fed vem fazendo aqui, despejando o seu balanço patrimonial no mercado. E o ponto mais interessante a respeito dessa situação do quantitative easing do Fed, ou seja, do Fed começando a aumentar a sua balança patrimonial novamente, que ele não faz desde 2022, é que a gente teve um reporte monetário de política monetária do Fed na semana passada, onde ele indicou que ele pretende parar de reduzir o seu balanço patrimonial. E justamente existem muitas especulações que isso tende a acontecer em junho, tá? Justamente num período próximo ali ao primeiro corte de juros desse ano de 2025. A gente consegue observar aqui que basicamente eles dão a indicação de que eles começaram a diminuir o ritmo que eles estavam despejando ali, diminuindo a sua balança patrimonial a partir de junho de 2024. Tá? Eles começaram a fazer ali uma questão de diminuir mais devagar, para não diminuir tanto a liquidez do mercado e tudo mais. E eles pretendem parar as reduções assim que eles atingirem um nível que eles julguem necessário ali para as reservas, tá? Então, justamente esse já seria um movimento que beneficiaria muito as altcoins, o Fed deixando de capturar a liquidez do mercado ali, fazendo com que os investidores que iriam comprar títulos ali e tudo mais, comprem agora, no caso, mercado de renda variável, mercado cripto, mercado tradicional dos Estados Unidos, invistam ali nos ETFs de Bitcoin ou no ETF de Ethereum ou de algumas altcoins que a gente tem para sair aí ETFs durante esse ano de 2025, Litecoin, XRP, Dogecoin, Solana, todas essas podem ter ETFs aí durante o ano de 2025. Então, justamente a perspectiva aqui sobre essa situação do quantitative easing, que é justamente o que demarca muitas vezes aqui em outros ciclos a dominância do BTC marcando o topo, foi justamente o que aconteceu aqui, e a dominância do Ethereum marcando o fundo, a gente tem isso para acontecer nesse ano de 2025. E justamente, na minha visão, esse será o fator que irá catapultar a alta das altcoins no mercado. Você estando posicionado em boas altcoins de boas narrativas dentro das 100 maiores criptomoedas do mercado, as 200 maiores criptomoedas do mercado, você irá conseguir capturar uma boa valorização nesse sentido, tá? Você muitas vezes pode não conseguir capturar os 100, 200, 300 vezes que muitos almejam atingir no mercado cripto, mas como eu falei, 96% da capitalização de mercado, 97% da capitalização de mercado total do mercado cripto está concentrado nas 100 maiores criptomoedas do mercado. Então não serão esses 3% que vão afetar todo um ciclo das altcoins. Assim que a gente tiver o Fed parando de reduzir o seu balanço patrimonial e começando a aumentar o seu balanço patrimonial, nós teremos a altcoin season acontecendo. E essa indicação do Fed sempre acontece nas reuniões do FONC. Então, justamente, a gente teria a possibilidade dessa situação do quantitative easing ser anunciado no dia 19 do 3, em março de 2025, ou no dia 7 do 5, ou a grande expectativa do mercado está aqui para o dia 18 do 6 de 2025. Tá? São 3 datas aqui que a gente precisa prestar muita atenção, porque podem ser datas que vão catapultar o movimento das altcoins. E justamente a gente precisa dessa indicação do Fed ali, e eles falaram que assim que eles julgarem que estão num nível ali necessário, eles irão justamente fazer o movimento do quantitative easing e justamente nós teremos mais uma vez uma altcoin season acontecendo num ciclo de alta do mercado cripto. Isso significa que todas as quedas que a gente conseguir capturar nesse movimento recente do mercado serão oportunidades. Nós iremos dar um passo para trás, às vezes 2, 3 passos para trás, dependendo da movimentação de queda que acontecer no mercado, mas quando vier a altcoin season, estando posicionado ali em boas altcoins, considerando esses preços atuais delas, justamente a gente tende a colher ali uma excelente valorização no mercado. E bom, pessoal, se vocês quiserem fazer parte do clube de membros aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, uma planilha com mais de 20 altcoins, onde eu passo as melhores regiões de entradas ali semanalmente para os membros do canal em uma live de mais de 2 horas de duração, onde eu também tiro dúvidas dos membros do canal ali e analiso altcoins também de fora dessa planilha ali para os membros que me pedem no chat ao vivo. Basta você clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se. Se você quiser fazer parte de uma comunidade de trades no mercado de futuros, tem um link na descrição da sala de operações aqui do canal Investe Cripto, beleza? Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.